Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Eu sei que a maior parte já sabe de cor, mas é bom sempre folhear a palavra, né? Verso 14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Novamente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar? Pai, dá-nos graças, Senhor, para meditar na Tua palavra. Me conceda unção, ó Deus, para abençoar este povo. Não somente esses, mas aqueles que também estão pela televisão. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada vida. Nós precisamos de Ti e eu preciso de graça para abençoar este povo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente vai folhear um pouquinho a palavra e você que está em casa também, depois vai folhando a palavra junto com a gente. É bom sempre você ter um caderno, alguma coisa para ir anotando, porque aquilo que Deus fala com você é para você, né? Tem coisas que Deus fala e é muito específico. Até parece que o pregador passou o dia inteiro com você, viu a tua vida, e não, é porque o Espírito Santo de Deus está falando com você, em nome de Jesus. Amém? Queridos, um dos momentos mais críticos, eu considero assim, na nossa vida com Deus, é quando Deus nos abandona. Eu considero assim o momento mais doloroso na vida do homem, da mulher, quando Deus o abandona. É muito sério isso, muito sério. Deus estava dizendo: se eu cerrar os céus, o versículo 13, se eu cerrar os céus, se eu não permitir que venha chuva, e você perceber que a coisa não está boa, é porque tem alguma coisa errada no nosso relacionamento. Tem alguma coisa errada. Eu não sei se você já passou por lutas, algumas provas, algumas coisas assim que te aborrece. Eu te oriento que assim, quando você estiver passando alguma coisa estranha, fala para Deus: Deus, me ensina logo que eu quero sair. Porque tem gente que fica patinando, teimando, tentando dizer, não, eu penso diferente, eu acho diferente, eu creio diferente, e vai patinando, a vida fica difícil, né? Ah, não, eu penso, eu penso diferente. Esse papo de pensar diferente, nós temos a palavra de Deus como a nossa base. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8 diz assim: te levei ao deserto para saber o que havia no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Uma das coisas que aborrece a Deus é a idolatria. Isso é uma agressão. E a palavra de Deus, ela está cheia de alertas. Eu queria começar lendo com você no livro de Deuteronômio. Vamos voltar lá comigo, Deuteronômio capítulo 5.
do versículo 7. Até o 11. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me... Um dos piores momentos é quando a gente é desprezado, quando somos lançados à nossa própria sorte. Eu não sei se você já foi indiferente a alguém ou já recebeu a indiferença de alguém. Às vezes a gente fala com alguém, tenta, tal, a pessoa não muda, então chega um momento que a gente fica indiferente. Eu tive um funcionário, não foi só um, foi mais, e eu peguei muito no pé dele, porque eu queria consertar ele, e eu estava sempre, mas com o tempo eu me tornei muito chato para ele, e ele se tornou muito inconveniente para mim. Então, a partir daquele momento, eu me calei. Ele continuou fazendo as coisas erradas e eu quieto. E eu disse para ele: quando você me vê quieto, não é que eu mudei, eu só estou esperando um momento para te mandar embora. Eu não vou ficar discutindo com você a vida inteira. Vai ter um momento que eu vou ter que tomar uma decisão, então vou ficar discutindo. Eu discuto com aquele que quer mudar. Eu discuto com aquele que eu vejo, não, muda aí, cara. Agora, a pessoa não quer mudar, vou ficar discutindo a vida inteira. Amós 3,3 diz lá: andarão dois juntos, se não houver acordo entre si. Olha o que diz esse texto: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus, outra vez, sou Deus. Essa palavra zeloso também significa ciumento, mas ciumento parece uma coisa pecaminosa, né? Sou Deus zeloso, que gosto de prioridade, gosto de fidelidade, de aliança. Sou Deus zeloso, porque quem tem aliança comigo, eu tenho aliança com ele. Nenhum mal te susterá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Darei ordens aos meus anjos a teu, porque eu tenho aliança. Aliança. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos. Meu irmão, presta atenção no que nós estamos lendo. Que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Você vê tanta gente debaixo de tanta desgraça, puro abandono de Deus. Versículo 10: e faço misericórdia em milhares aos que me amam
e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Bom, ele também diz que faz misericórdia até 1000 gerações. Alguém precisa quebrar essa maldição. Eu não acredito em maldição hereditária, como se o crente tivesse debaixo de uma maldição, tem que ter uma prece poderosa, alguma coisa, tal. Muda você de vida e a maldição quebra. Porque a maldição só tem força enquanto a pessoa vive. Mas se alguém está em Cristo, uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Não tem mais maldição sobre a tua vida. Mas veja bem, meu irmão, quando você não leva Deus a sério, e você vai aceitando outros deuses, outros que vão ocupando o primeiro lugar na tua vida. Você lembra da história de Abraão, não lembra? Abraão, ele não tinha um filho, não foi? E ele sempre fazia, ele foi lá enfrentar os reis para livrar Ló. O que ele fez depois? Ele fez um altar. Aí ele fez um altar, foi lá, consagrou, pegou o animalzinho, consagrou, Deus faz maravilhoso, tal. Depois ele foi lá com Melquisedeque. Aí ele fez o altar. Melquisedeque está aqui, eu quero trazer minha oferta, meu dízimo, tal. A primeira referência de dízimo na Bíblia é o dízimo de Abraão. Abraão fez um altar. Depois, uma outra situação, ele fez o altar. Pelo menos 4 altares Abraão fez. Abraão gostava de fazer altares. Pegavam as pedras e ali fazia um altar, e ali adorava a Deus, fazia um sacrifício. Até o dia que nasceu Isaque. E quando nasceu Isaque, até os 12 anos do Isaque, quantos altares ele fez? Nenhum. Depois que Isaque nasceu, Abraão não fez nenhum altar a Deus. O que Deus disse? Pega o teu filho, faz um altar, sacrifica o teu filho. Meu Deus! Antes era um crente animado, Jesus maravilhoso. Aleluia. Depois que ele recebeu o que ele queria, Deus passou a ser o segundo na vida dele. Porque o primeiro na vida dele agora era Isaque. Um dia Deus disse para ele: Abraão, sim, Senhor, fala comigo. Tem um desafio para você. Senhor, o que o Senhor mandar eu faço. Tu és Deus maravilhoso. Isso é bom. Então tá bom. Pega o teu filho, o teu único filho, leva onde eu vou te mostrar e apresenta ele em sacrifício. Você esqueceu de mim. Deixa eu matar teu filho e eu volto a ser o primeiro na tua vida. Amém? Ele foi, na hora H Deus disse: não precisa. Você entendeu, Abraão? Entendi, Senhor. Então vamos continuar. A partir daí ele fez vários altares, sempre estava consagrando a Deus, porque Isaque passou a ser o segundo. Deveria ser o terceiro, primeiro a esposa, né? Mas ele deixou, e Deus passou a ser o primeiro. Toda vez que existe uma estatueta, uma idolatria, Deus passa a ser o segundo. E ele disse: eu visito a maldade dos pais sobre os filhos, até 3ª e 4ª geração. Mas eu também abençoo e uso de misericórdia até 1000 gerações. Olha que lindo, hein? Até 1000 gerações. Eu sou uma pessoa abençoada. Meus pais, meus avós, tementes a Deus, eu sou uma pessoa abençoada. E os meus descendentes serão abençoados. Mas se eu me perder, a maldição vai até a 3ª e 4ª geração.
3 coisas me veio ao coração antes da gente seguir. Primeiro, a lei não admite ignorância. Vamos falar juntos? A lei não admite. Vamos falar mais forte? A lei não admite ignorância. Lógico, nós estamos falando da lei dos homens. A lei de Deus, diz a palavra de Deus, que o tempo da ignorância é perdoado. Não é? Atos 17:30. Que o tempo da ignorância é perdoado. Mas a lei, de uma forma geral, ela não admite a ignorância. Estaciona o carro em lugar proibido e vem na multa e você diz, mas eu não sabia que era proibido. O problema é seu. Você não sabia, mas o problema é seu. Não admite a ignorância. Ah, mas eu não sabia. Eu não sabia que eu não podia. Não podia. Porque a lei não admite. Em todas as áreas, todo segmento. Por isso que manda você, olha, leia o Código de Defesa do Consumidor, o Código do Idoso, o Código do Adolescente, assim, vai acompanhando, vê a lei, não é assim, advogado? Não admite. A lei não admite. Aqui está a palavra de Deus. Está escrito, e medita nesta lei de dia e de noite. Ah, mas eu não sabia que isso é pecado, mas é pecado. Eu não sabia que isso desagrada a Deus, mas desagrada. Eu não sabia que isso traz a ira de Deus sobre a minha vida, mas traz. Não se admite. Segunda questão que me veio ao coração, meu irmão, é que podemos escolher o que fazer, mas não podemos escolher as consequências. Podemos escolher o que eu vou fazer da minha vida, mas eu não posso escolher as consequências. Não dá. Por isso que a palavra de Deus diz para mim, organizar muito bem, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deleita-te também e ele concederá o que deseja o teu coração. Todo o caminho a princípio parece ser bom, de luz, no final são caminhos de morte. Por isso que eu medito na palavra, eu me norteio pela palavra, eu venho à igreja para estudar a palavra, porque através da palavra de Deus eu organizo a minha vida. E aquilo que no momento parece ser para o mal, vai se tornar em bênção. Por quê? Porque eu escolhi fazer a vontade de Deus. Exemplos na Bíblia: José do Egito decidiu ser temente a Deus, por causa da sua paixão pelas coisas de Deus, foi invejado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus estava naquilo, Deus estava sobre a vida dele. Depois foi ser servo na casa de Potifar, depois foi tentado ser seduzido por aquela mulher, mas ele se manteve firme, foi parar na prisão, mas Deus estava sobre ele, uma série de desgraças, mas Deus estava sobre ele. Quando Deus mudou a sorte de José, quando ele abriu o pacote, quando Deus disse, basta. Tem um texto lá no livro de Daniel que eu acho muito legal, que diz assim: pesado foste na balança e foste achado em falta. Parece que tem Deus, tem uma hora que ele pesa agir na balança, ó, está faltando. Pesado foste na balança. Eu posso escolher o caminho, não posso escolher as consequências. Se eu escolho um bom caminho, as consequências, fala para quem está do seu lado, são muito além do que você possa imaginar. Fala para ele. Muito além. Não é assim que diz a Bíblia? Lá em Efésios, que é muito além do que pedimos ou pensamos. A terceira questão, Isaías 42:8, diz assim: a minha glória não darei a outro, diz o Senhor. A minha glória não darei a outro, diz o Senhor. Vamos falar juntos?
a minha glória não darei a outro, diz o Senhor. Para você que está anotando, Isaías 42, verso 8, a minha glória. 3 coisas muito importantes, meu irmão. Primeiro, não se admite a ignorância, por isso que a gente está estudando a palavra de Deus, para que a gente possa, tem coisas que não está na Bíblia, mas hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, hoje eu tenho bom senso, hoje eu tenho, além da fé, eu tenho bom senso, eu tenho equilíbrio, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, não combina com crente, não combina, não como crente de uma igreja, não combina como alguém que tem relacionamento com Deus. Esse lugar que eu estou indo, Deus vai lá? Não, Deus não vai, porque se Deus for, Ele acaba com todo mundo. Mas Deus não sabe todas as coisas? Sabe. Por isso nós vamos ler textos pesados, porque o texto diz, olha, quando há idolatria, quando há uma troca, então eu tiro a minha mão e visito a maldade dos pais. Qual é a maldade? A maldade foi afrontar a Deus. Essa foi a maldade. Essa foi a maldade, não teve nada, ninguém matou nada, só decidiu adorar outros deuses. Isso é maldade, para Deus isso é agressivo, é afronta. Agora você, meu Deus, copinho d'água, responde a minha oração. Isso é maravilhoso. Deus disse, não, esse copinho d'água não fez nada por você, não morreu na cruz por você. Você está me aborrecendo com esse negócio. Não gostei disso. Como Deus não gostou da posição de Abraão, não gostei de Abraão. Teu filho não é o maior na tua vida, eu sou o maior. Que isso? Zaqueu disse, Senhor, a partir de agora, o Senhor é maior na minha vida. Nem meu dinheiro é maior. Mancebo de qualidade. Jesus disse, olha, vai, dá o teu dinheiro aos pobres. Deus disse que saiu triste porque era muito rico. Eu falei, não, Senhor, isso não. 3 coisas muito importantes, meu. Não se admite a ignorância. Presta atenção numa coisa, meu irmão. O Espírito Santo de Deus falará dentro de você. Você sabe que está errado. É impressionante quando a gente vê criança fazendo coisa errada. Criança, que nem o Levi, não é? Daqui a pouco você olha pela carinha e fez alguma coisa errada. Vem com aquela carinha assim de erro. O que você fez? Nada. O que você pegou? Nada. Está na cara que fez. Está na cara. Está na cara. Pode pegar o caminho que ele vai ver. Tem alguma coisa que ele deixou cair, quebrou. Mas vem com aquela carinha, nada. Nada. E nós somos assim também. O que você fez? Nada. Oi, gente. Fez alguma coisa? Está muito alegre no meu rosto. Fez alguma coisa. Não, nada. Começar a aborrecer a Deus. Segunda questão, muito importante. Eu posso escolher o caminho, mas não posso escolher as consequências. Posso escolher. Namoro, o tipo. Você já percebeu como a gente vive muito hoje? A gente é tentado a viver hoje. Quando Deus ele olha num plano geral, Deus fala de 70 anos, de 300 anos, como se fosse uma coisa assim que ele olhou, sabe, passou. O texto diz que um dia é como 1000 anos como um dia. Quer dizer, as coisas passam muito rápido. E nós não, a gente só vive o dia a dia. Então, vivendo o dia a dia, eu acho, às vezes eu penso que eu tenho que aproveitar hoje. Que hoje é o dia. E aí que a gente se arrebenta. Porque hoje só é o fruto do ontem. E hoje vai me resultar coisas amanhã. E amanhã, o amanhã está nas mãos de Deus, gostando ou não, está. Então ele vai dizer, olha, tem que corrigir esse cara. Pode fechar essa porta para ele. Essa bênção que ele queria, não dá não.
ele fez uma escolha, vai sofrer. E terceiro, a minha glória não darei a outro. Por isso que o texto diz: reconhece-me em todos os teus, a minha glória não darei a outro. Deixa eu ver alguns textos aqui com você. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. A gente vai ler alguns textos, tá? Bem rapidinho. Já acharam? Portanto, meus irmãos, o que é para fazer? Fugir da... Outra vez. Portanto, meus amados irmãos, fugir da... Falo como a... O versículo seguinte, início. Falo como a... Entendidos. Falo como a... Você entendeu? Quando meus filhos eram pequenos, essa era a frase final. Você entendeu? Você entendeu? Estou falando, você entendeu? É o que Paulo está dizendo. Fugir da idolatria. Falo como a entendidos. Vamos lá em 1 João capítulo 5, verso 21. Último versículo de 1 João. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Fugir da idolatria. Paulo escreve, João escreve. Abra no Salmo 16, por favor. Verso 4. Salmo 16, versículo 4. Já acharam? As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O salmista Davi diz: as dores se multiplicarão àqueles que oferecem oferendas a deuses. Ele diz: eu não vou fazer, nem vou colocar isso nos meus lábios. Olha a preocupação de Davi. Olha Jeremias, capítulo 11, por favor. Jeremias 11. Verso 12. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo da dor. Jeremias 11, 12. Então irão as cidades de Judá, os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo da dor, no seu mal. Amém? Abre Levíticos, por favor, 19. Levíticos 19. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso
Deus. Vamos falar juntos? Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o vosso Deus. Abre Romanos capítulo 1. Romanos 1. Verso 21. Vamos ler bem direitinho, bem devagarzinho esse texto. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Nossa, loucos. Essa questão do gênero, uma coisa absurda. Coisa absurda. Não é? Se ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher, então também ninguém nasce gay, né? Ué, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, ninguém nasce gay. Não é verdade? É complicado esse negócio, porque, não, eu nasci assim. Ué, daqui a pouco o cara diz, não, eu nasci gostando de criança, eu quero ter relação com criança. Eu nasci assim, não é culpa minha. Outros dizem assim, eu nasci gostando de celular dos outros. Não posso ver um celular na mão. Eu vou lá e pego o celular dele. Eu não tenho culpa, eu nasci gostando do celular dos outros. Ontem na televisão mostrou um camarada pulou num trânsito, pulou por cima da mureta. O carro estava no meio, um carro vermelho, no meio do trânsito. Pois ele roubou o celular, a bolsa e o anel da moça. Pô, como é que o cara do outro lado, ele pula uma mureta e ele vai dentro do carro, ele rouba, ele quebra, joga alguma coisa, quebrou o vidro, ele pegou o celular, que ele é fascinado por celular. O celular é minha paixão, eu gosto de celular. Eu tenho uma afinidade. Casei com o celular. O cara consegue pegar o celular, conseguiu pegar a bolsa e conseguiu pegar o anel da moça. Me dá o anel. Não, o cara é focado mesmo, hein? Então, aí cada um então diz, se ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, ninguém nasce gay. Voltamos ao princípio básico. Mente, ninguém nasce covarde, ninguém nasce valente. Nós vamos sendo formados. Olha o que diz o texto. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências, suas vontades, as concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Outra vez, versículo 24, no início. Porque Deus os entregou. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou. Vamos falar juntos? Pelo que Deus os abandonou. Não sei quantos já viram a próxima abertura dessa novela que vai entrar agora na Globo. A próxima é do inferno.
Me mandaram pelo WhatsApp a lei do amor. Quem já viu esse videozinho? É assustador, né? 2 rapazes se passando, se beijando. É a abertura que vai ficar isso em cadeia nacional toda a novela. E aí dizem que nós somos intolerantes. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou. Lembra que eu disse no início? O pior momento é quando Deus nos abandona. Você quer viver assim? Tem um princípio lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: não contenderei mais com o homem. Não contenderei mais com o homem. Então ele limitou a idade do homem ao máximo de 120 anos. Naquele tempo, as pessoas viviam bastante. Os que levavam Deus a sério até viveram mais. Mas eu vou aguentar. Hoje nós estamos vendo a moçada morrendo com 20 anos. Eu vi ontem uma estatística que até 2050 deve morrer mais ou menos uns 60 mil, não, mas era um valor muito grande, de jovens que não chegarão a 20 anos. Se continua, isso é uma pesquisa que saiu na televisão. Vão morrer. Isso nada mais é do que Deus tirando a sua mão. Aonde entra Jesus, entra a vida. Vamos lembrar que quem teme a Deus, a bênção vai até 1000 gerações. Vamos falar juntos? A bênção vai até 1000 gerações. Meu irmão, leve Deus a sério. Salmo 112. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será abençoada. A geração do justo será abençoada. Você leva Deus a sério, seus filhos ganham. Você é dizimista, seus filhos ganham. Você leva Deus a sério, seus filhos são abençoados. Você economiza, você clama a Deus, pede a Deus graça, misericórdia. Eles viajam, gastam o teu dinheiro. Você leva Deus a sério, eles são abençoados. Eles aprendem com você. E eles levam essa bênção para os filhos, levam. Um tempo atrás eu vi uma projeção de 2 camaradas que nasceram na mesma região, um de uma família cristã, outro de uma família de ateus. E aí fizeram a projeção de mais ou menos 500 anos da história dos dois. E é impressionante. Um custou para o Estado não sei quantos milhões de dólares, porque na família dele teve alcoólatra, bandido. O outro, ele não custou nada, ele só deu lucro, porque na geração dele teve pastores, médicos, engenheiros, teve políticos, gente que foi senadores. Você leva Deus a sério e os seus ganham lá na frente. Mas aqui está escrito: Deus os abandonou. Por favor, meu irmão, nesta noite, eu estou tentando ser bem calmo e tranquilo para ajudar você a pensar, para que você não saia daqui com um prato pronto, mas que você leia a palavra e reflita da responsabilidade que você tem, que nós temos, de amar a Deus, de servi-lo. Nós não somos donos da nossa vida. Nós não somos donos da nossa vida. Nós não somos donos do nosso destino. Nós escolhemos, nós sofremos ou somos abençoados. A nossa eternidade está, em primeiro lugar, nas nossas mãos. Nós decidimos céu ou inferno, Jesus ou não Jesus. E não adianta chorar depois.
O texto diz aqui que Deus os abandonou, versículo 26. Abandonou as suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus não vai mudar? Deus não vai mudar. Nós é que temos que mudar, não o outro. Eu tenho que mudar a mim mesmo. Olha o alerta da palavra de Deus, versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente com os que as fazem. Amém? Fala para quem está ao seu lado, não arruma encrenca com Deus, não. Fala, você está frito. Não brinca, não. Brinca, não. Não brinca, não. Você lembra que Josué, ele fez uma colocação para o povo, dizendo, se o Senhor é Deus, sirvam, se os deuses dessa terra, vocês acham que é Deus, sirvam, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, vamos lá, abra lá em Juízes, por favor. Esse texto é muito legal. Juízes, capítulo 2. Verso 8. Juízes, logo depois de Josué. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. A outra geração após deles se levantou, que não conheciam ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos roubadores, e os roubaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o... Outra vez, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Meu irmão, o pior momento, presta atenção, o pior momento é quando Deus sai de cena.
Nós não podemos perder a presença de Deus na nossa vida. Não brinque de ser crente. Ame ao Senhor, faça as coisas com temor. Deus sabe que você tem as suas fraquezas, Deus me conhece, Deus sabe que eu também tenho as minhas, mas eu não me escondo atrás das fraquezas. Eu tenho que orar, repreender, clamar, tenho que santificar a minha vida. Sede santos, porque eu sou santo. Que seja santo toda a vossa maneira de viver, diz a palavra. Né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. O 15, sede santo toda a vossa maneira de viver. 16, sede santos, porque eu sou santo. O que aconteceu aqui? Josué morreu. Josué tinha feito um desafio. Pessoal, se o Senhor é Deus, sirva, se não, tal. O pessoal levou a sério. Levou a sério. Não serviram a Deus, não temeram a Deus. Josué morreu, foi sepultado. Nasceu uma outra geração. Essa geração não conheceu o Egito, não conheceu. Eles não sabiam o que era maná. Estavam lá na terra. No geral, a gente sabe que uma empresa, ela é construída por alguém, os seus filhos administram e os seus netos levam à falência. Normalmente é assim, né? Tem a primeira geração, que é a geração que sofre. A segunda geração, que ainda acompanhou um pouquinho a primeira, ela equilibra. Mas a terceira geração, cadê meu dinheiro? Essa firma não dá nada, isso aqui é uma porcaria, vamos vender esse negócio. Não sabe de nada. Nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. Por isso que é importante você falar de Jesus para os teus filhos, falar de Jesus para os teus amigos, falar porque vai vir uma geração. Por isso que a gente não morre tudo na mesma época e não nasce todo mundo na mesma época. Porque se nós nascêssemos todos na mesma época e morrêssemos todos na mesma época, uma outra geração ficaria sem informação. Então a gente vai morrendo meio alternado. Esse aí deve ser o próximo. Olha o jeito, tem cara de que vai ser o próximo. E aí, meu irmão, o cara não morre. Recupera, tá jóia. E outro que pensava que ia durar muito tempo, engasgou, morreu. Aí cada um morre numa época, as coisas vão acontecendo, e Deus nos dá a chance. Tem um texto lá no livro de Salmos que diz assim: o que ouvimos e aprendemos dos nossos pais, nós contaremos à vindoura geração, do seu poder, da sua graça. Esse povo aqui não conhecia. E eles eram o povo de Deus. Você vai em Israel hoje, lá tem centro espírita. Lá tem espiritismo em Israel. Lá tem muita idolatria em Israel. E, no entanto, é o povo de Deus. E muitos males acontecem justamente porque o nosso Deus é fantástico, né? Ele trabalha no coletivo, mas trabalha no individual também, né? Lembra que Elias disse assim: só eu fiquei, só eu. Falou uma vez, falou duas, falou três, falou um monte de vezes. Uma hora Deus falou: ô Elias, deixa eu falar uma coisa para você. Eu separei 7.000 almas que não se dobraram a Baal. Você pensa que você é o máximo, cara? Não, tem gente aí pagando um preço também. Muita gente. Você pensa que tem muita gente. Deus trabalha no coletivo, mas Deus trabalha no individual. Seja crente você, temente ao Senhor você, ame ao Senhor você, e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Esse povo foi abandonado. Você conhece Deuteronômio 28, do verso 1 até o verso 14, ele fala sobre bênçãos. São 14 versículos falando, e essas bênçãos, quando você guardar a minha palavra, essas bênçãos te alcançarão. Você vai ser bênção na entrada, na saída, você vai abençoar todo mundo. Onde você puser a tua mão vai ter bênção, tua família vai ser abençoada, teus filhos vão ser abençoados, tua esposa vai ser abençoado, teu trabalho vai ser abençoado, 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 abençoado.
14 versículos, 15 versículos falando de bênção. Do versículo 16 em diante: maldito serás. Quando você esquecer, presta atenção, meu irmão, 15 versículos falando de bênção. Fala para quem está do seu lado agora: 53 falando de maldição. Fala para ele. Eu não quero te cansar, então a gente nem vai ler, mas você pode ler depois lá. E a maldição de Deus meu irmão, é o que a gente viu a nação sofrer, a nação de Israel. O pastor Luiz me comentava de uma entrevista, Luiz, negócio de um camarada lá, um ateu, judeu, questionando um outro judeu sobre Deus, e se Deus é tão bom, se o povo de Israel é de Deus, por que ele permitiu o holocausto? E ele falou, segundo o Luiz me comentava, e o camarada falou assim: se eu te provar na Bíblia, você vai crer nesse Deus? Eu creio, se provar na Bíblia, na Torá, no Antigo Testamento. Ele abriu Deuteronômio 28. O dia que você se afastar desta palavra, todas estas maldições virão sobre a sua vida. Meu irmão, o pior momento é quando Deus nos abandona. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quando o texto diz clama, é sério. Quando o texto diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar, quando o texto diz clama, é sério. Quando o texto diz: quem está em pé, cuide para que não caia, é sério. Está lá em 1 Coríntios 10, 12, Aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Quando a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo, fala para quem está do seu lado: é sério. Sério. Meu irmão, é sério. Não é brincadeira, não é só um texto filosófico, pô, que legal, uma maravilha, tal. Não, é sério. Quando o texto diz: aquele que clama, se você clamar, Deus vai ouvir, é sério. Quando o texto diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia, é sério. Quando o texto diz: não deis lugar ao diabo, é sério. Quando o texto diz: entre pelo caminho estreito, fala para quem está do seu lado: é sério. É sério esse negócio. O caminho é estreito. Caminho é estreito, largo é o caminho que leva à perdição. Cuidado com a balada. Cuidado com a balada. Cuidado com o caminho largo. Cuidado com a bebida. Cuidado com o hoje. Você pode escolher o hoje, você não pode escolher a consequência. Ninguém chega à desgraça da noite para o dia. Tem um histórico. É devagarzinho, a coisa vai entrando, vai contaminando os nossos valores. Daqui a pouco nós estamos detonados. Pior momento é quando Deus nos abandona. Quer ver outra? Quando Jesus diz que a casa vai cair, a coisa é séria. Aquele que construiu a sua casa sobre a areia, a casa vai cair. Outra, quando ele diz que o demônio vem e entra ele mais 7, é verdade. O texto diz que o último estado é pior do que o primeiro. Isso é verdade. Quando o texto diz: não deis lugar ao diabo, isso é sério. Quando o texto diz: buscai-me e vivei, lá em Amós 5,4, buscai-me e vivei, é sério. Quando o texto diz: fora de mim não há salvação, é sério. Isaías 43, verso 11, Fora de mim, eu sou o Senhor. Fora de mim não há salvação. Eu anotei uma coisa aqui, olha: a bênção de Deus é extraordinária, é maravilhosa, é sem limite, é mega, super, max, para quem leva a Deus.
a sério. A bênção de Deus é extraordinária, maravilhosa, sem limite, é mega, super, max, para quem o reconhece em todos os seus caminhos, para quem tem temor a Deus, para quem santifica. Clama, santifique, não tenha outro Deus. Prioridade para o nosso Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, isso não foi dito para quem não é povo, chegar lá numa balada, se meu povo, que se chama pelo não, daqui foi dito na inauguração do templo, quando Salomão ora e fala com Deus e pede que Deus abençoe e consagre aquele local. Depois Deus vem e fala para ele: se eu cerrar os céus, meu irmão, toda vez que começar a vir aperto na tua vida, fala com Deus: Deus, o que está acontecendo? O que eu estou errando? Põe as tuas mãos sobre a minha vida, Senhor. Eu não quero que o Senhor me abandone. Perca uma boa oportunidade, mas não perca a bênção de Deus, meu irmão. Perca um bom negócio, mas não perca a bênção de Deus. Não caia nas ciladas de Satanás. Tudo a princípio parece ser bom, tudo é legal, tudo é jóia, mas o final, meu irmão, o final é uma coisa séria. Ame ao Senhor, sirva ao Senhor, leve Deus a sério, temente ao Senhor, porque a bênção que você busca, ela não é só para você, ela é para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos. Muitos serão abençoados, muitos. Quando eu fui pregar ontem naquela igreja e o pastor fez tanto elogio, eu quero confessar para vocês que não é o primeiro. Semana passada eu estive pregando numa outra igreja também, tantos elogios. E eu fico pensando, meu Deus, a gente pagou tanto preço, serviu ao Senhor, amou a Jesus. Olha quanta gente abençoada, quanta gente abençoada. Quantos são abençoados? Porque você decidiu levar Deus a sério. Teus funcionários serão abençoados, teu patrão será abençoado, teus filhos serão abençoados, a tua casa será abençoada, teus amigos serão abençoados, porque a bênção que está em você, o texto diz assim, que meu cálice transborda, diz a palavra de Deus. Sabe, a coisa é tão maravilhosa, que a gente está tão cheio, que aquilo vai exalando. O apóstolo Paulo escreve dizendo: olha o bom cheiro de Cristo, cheiro de salvação, cheiro de vida, cheiro de bênção, cheiro de milagres, experiências que você tem tido, que abençoam os outros. Até o ímpio é abençoado, porque a bênção que está sobre a tua vida é derramada sobre muitos em nome de Jesus. O pior momento na vida da gente é quando Deus diz: estou fora. É assim que você quer viver? Então viva. É isso que você quer? Não faça. Você escolheu isso? Tá bom, vou respeitar a escolha. Esses dias eu tenho refletido sobre dois textos. Eis que estou à porta e bato. Aonde Jesus entra a vida. Eis que estou à porta e bato. Quem tem entrado na tua vida? Vida ou morte? Presta atenção, meu irmão. Estou falando com crentes. Se meu povo que se chama pelo meu nome, por favor, meu irmão, receba essa palavra. Essa palavra é uma palavra de vitória, viu? Essa é uma palavra de vida vitoriosa. Essa palavra é uma palavra de vida, de bênção, de alerta. Essa palavra
vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra, eu creio na palavra, no profeta, eu creio que esta palavra é para curar o meu coração e abençoar os meus, a minha família, os meus amigos. Esta palavra é para me dar um destino de vitória, de bênçãos. Eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, teu prazer é estar nos átrios do Senhor, teu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, para te adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.